Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que te me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a voz recorrida... Lembrai-vos, ó Píssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a voz recorrido, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós algum desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, tem toda singular, como mãe recorro, de vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, e prostro aos vossos pés. Não desprezeis das minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus manado, mas dignar meu filho propício e alcançar-me sempre que vos rogo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu sou o Padre César, pároco da Paróquia Jesus de Nazaré, em Itapecerica da Serra, diocese de Campo Limpo, São Paulo. Com alegria estamos aqui em mais um encontro desse nosso programa chamado Mariale, né, onde falamos sobre a Virgem Maria. Já começo dizendo a você, se você ainda não se inscreveu neste canal do YouTube, onde está ligado este vídeo, o canal da Paróquia Jesus de Nazaré, Itapecerica da Serra, convido você a, de fato, ao entrar neste canal, como você está entrando agora com esse vídeo, se inscrever. Inscreva-se no nosso canal se você não tiver inscrito. Se você já se inscreveu, convide outras pessoas a se inscrever, conhecer o trabalho de humanização da nossa paróquia e esses programas que fazemos de estudos sobre a Virgem Maria, este Mariale. Muito bem, e também convido você, se você está gostando desse vídeo, então toca aí no joinha, dá like nesse vídeo, toca no sininho, ativa as notificações para você também poder ter informações de novos vídeos que vamos aos poucos subindo no nosso canal no YouTube, né? E depois também compartilhe esse vídeo para que outros conheçam mais sobre Nossa Senhora. Muito bem, temos falado sobre a Mariologia, que é o estudo sobre a Virgem Maria, tivemos o primeiro encontro que é a Mariologia, depois 2 encontros ainda sobre as fontes da Mariologia, e aí temos a Bíblia e a tradição, né, que são a palavra de Deus, mais o magistério, como de verdade fontes da Mariologia, como são também da teologia. Depois, como fontes essenciais, né, primárias, diretas, começamos aí as fontes da Mariologia aí. Também começamos a falar uma breve história da Mariologia, né, feita em 4 encontros, né. Primeiro a Mariologia na Idade Antiga, do século I ao IX, né, do início do cristianismo até ao século IX. Depois, do século X até o início da Reforma Protestante, a Mariologia na Idade Média. Depois do século XVI, né, quando está ali a Reforma Protestante, até a definição do dogma da Imaculada, em 1854. Aí, que é a Mariologia, a terceira parte, a Mariologia na Idade Moderna. E, por fim, temos então a Mariologia na Idade Contemporânea, contando desde a proclamação do dogma da Imaculada até os dias de hoje. Muito bem, depois de ter falado, nós então temos alguns temas, de fato, marianos, né? Especificamente temas direcionados à Virgem Maria. Não mais no geral falando da matéria da Mariologia, mas agora em temas específicos. Um tema específico aqui que queremos colocar sobre a Virgem Maria é a predestinação de Maria Santíssima. Papa Pio XII já dizia que, quando falamos da Virgem Maria, o primeiro que nos vem à mente é justamente aquilo que estava na mente de Deus, a predestinação. Então a gente tem que entender primeiro o que é predestinação. Predestinação tem a ver com o destino. E aqui não é destino de descobrir o destino da pessoa, que ela vai ser o futuro da pessoa, não é nesse sentido. Quando chamamos de predestinação, dizemos da missão que a pessoa terá, dada por Deus, né? Ainda não tem, porque a pessoa ainda não existe fisicamente. Deus ele não criou a pessoa,
mas ele a predestinou. Porque em Deus, já explicava Santo Agostinho no seu livro das Confissões, que em Deus não existe nem passado nem futuro. Né? Tanto que Agostinho nas Confissões diz para Deus o presente passado, presente futuro. Para Deus tudo é presente. Ele vê tudo num instante só, num momento só. Porque ele não está no tempo. Essa divisão de presente, de passado, presente e futuro são divisões que nós temos porque estamos dentro do tempo, onde tem um antes, um agora e um depois. Para Deus é sempre agora, porque ele não está no tempo, ele é o criador do tempo, ele está acima do tempo. Deus então está na eternidade, fora do tempo. Portanto, Deus Nosso Senhor, como ele está fora do tempo, logo, ele então só tem um único momento, que é o momento presente. E por isso ele vê tudo, ele vê o passado que já foi, o que está acontecendo agora, no nosso agora, e o que virá depois. Deus ele tem uma visão de todas as coisas, por isso chamamos de onisciente, sabe de tudo, né? Sabe não só o que acontece a todo instante, em todos os lugares, mas sabe o que já aconteceu e sabe o que acontecerá. Muito bem. Dito isso, falando sobre toda essa questão claramente sobre este saber de Deus, sobre o que Deus realmente diz, o que realmente ele sabe, nós então temos aí a ideia da predestinação. Deus sonha com cada um de nós, cada criatura dele, principalmente as criaturas chamadas racionais, as pessoas, os seres humanos, porque são imagem e semelhança dele. Ele, antes de criar, sonhou, desenhou em sua mente como seríamos cada um de nós. Desejou-nos, planejou-nos e nos amou antes que existíssemos nesse mundo fisicamente. Já existíamos na mente de Deus. A ideia assim nós vemos claramente na própria palavra de Deus. Em Romanos 8, de 29 a 30, está escrito assim: os que Deus distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Deus nos predestinou. Aqueles distinguiu de antemão, né? Ele havia nos predestinados antes de existirmos. Ele já tinha nos sonhado conforme a imagem do seu Filho, né? E, de fato, ele predestinou a própria encarnação do Verbo, né? O próprio Verbo se fazendo carne, Deus já tinha sonhado com isso também, já tinha planejado isso também, e para o nosso bem, né? Também em Efésios 1, de 3 a 6, temos aí claramente outra afirmação do apóstolo São Paulo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele, antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Na verdade, essas palavras de São Paulo aos Efésios dizem que nós somos predestinados à salvação, predestinados ao bem. Há um livro de Santo Agostinho chamado Predestinação dos Santos, e que deu muito o que falar, porque era como se Deus já tivesse predestinado tudo. Alguns entenderam que Deus já tinha predestinado a salvação e a condenação de todos, né? Então, Deus já sabe quem vai salvar, Deus já sabe quem vai se condenar, e ele revela a alguns que essa pessoa já está salva, pelo menos ela já está salva, né? Então, quem já foi revelado, né? Muito bem, quem não foi revelado, né? É quem não vai ser salvo. E uma ideia de predestinação assim foi uma má interpretação desse escrito de Santo Agostinho, de alguns outros escritos de Santo Agostinho, mas de modo particular este, Predestinação dos Santos, que fez, por exemplo, Calvino, né? E mesmo mais adiante, Jansenio. Eles tinham uma ideia de predestinação, uma ideia distorcida de predestinação, né? Uma ideia de que ser predestinado
era uma coisa pré-determinada. Como a gente tem uma ideia de destino, né? O destino está aí, vai se cumprir tal como está destinado. Na ideia da predestinação está conjugada também a imagem do livre-arbítrio. Nós somos livres. Por isso que Deus nos predestinou para o bem, para a santidade. Existe predestinação, sim, para a salvação, para o bem. Isso todos fomos predestinados para a salvação. Agora, na nossa liberdade é que dizemos sim ou não a este projeto que Deus fez para nós. Infelizmente é possível dizer não. É possível dizer não à nossa própria felicidade que está nesse projeto de salvação de Deus. Isso é importante lembrar. Mas Deus nos predestinou para o bem. Não existe uma predestinação para o inferno. O inferno é o lugar, diz Jesus no Evangelho, para o diabo e os seus anjos rebeldes. É lá. Eles foram predestinados de algum modo, né? Eles foram destinados primeiro para a glória. Mas eles não quiseram a glória de Deus. Então aí Deus os destinou ao fogo eterno. Mas nós não fomos destinados ao fogo eterno. Nós vamos para lá se nós não quisermos Deus. Se nós, de fato, livremente caminhamos para o inferno. Mas agora, nossa predestinação é para o bem, é para a salvação. Deus nos predestinou para sermos felizes. E aí nós temos muito claro, se todos nós fomos predestinados a uma grande missão do amor de Deus, se todos e cada um de nós, né, Deus nos predestinou um a um, né, já pensou em nós, pensou o que nós poderíamos ser, o que nós deveríamos ser, pensou em mim, pensou em você, tanto mais ele pensou na Virgem Maria, que é o tema de hoje, da predestinação de Maria Santíssima. Falamos de nós, agora falamos dela, para voltar a falar de nós. Somos predestinados à grande missão do amor de Deus, né? E Nossa Senhora ainda mais, exatamente porque ela é a Mãe de Deus, né? Maria Santíssima foi predestinada como Mãe universal, tanto Mãe do Criador como Mãe das criaturas. E essa predestinação se deu com o mesmo decreto com o qual Jesus Cristo foi predestinado como Filho de Deus feito homem e cabeça de todas as criaturas. Na verdade, Jesus tem sua natureza, é uma pessoa divina. Então, nesse sentido, houve uma predestinação que já existe desde toda a eternidade. Mas a sua missão de verbo encarnado, de se encarnar, de se tornar um como nós, esta missão, esta sim, esta missão sim. Esta nós temos, então, aí um caminho de predestinação, né? Então, um caminho de predestinação. Porque, de verdade, Deus também planejou que seu Filho se tornaria um de nós. E ao pensar no seu Filho feito homem, no seu Filho encarnado, Deus logo também predestinou a Virgem Maria. Naquele decreto, na sua eterna sabedoria, de que Filho viria ao mundo, estava já a mãe. Porque para que ele viesse, Deus sonhou com uma mulher que daria luz neste mundo ao seu Filho. Deus sonhou antes dela existir, a predestinou. Isto é a Virgem Maria, né? Ela, como todos nós, né, já existia na mente do Pai. E ela ainda mais, né, pela missão que ela tinha de ser mãe do Filho de Deus, mãe do próprio Deus feito homem. O mesmo decreto de predestinação, no projeto da encarnação do Verbo, já estava presente, então, Maria Santíssima. 1 Coríntios 11:11 tem uma significativa passagem que diz assim: nenhum homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem, um precisa do outro. Mas, de modo espiritual, nós podemos entender essa passagem também nesse sentido da predestinação, dessa relação da missão de Jesus com a missão de Nossa Senhora. Nem Adão sem Eva, Adão precisou de Eva, né? Nem Eva sem Adão, né? A Eva também precisava de Adão. Deus fez os dois, um casal, onde os dois deveriam de verdade se ajudar, né? E essa é a ideia também dos casais, né? Onde um colabora com o outro. Também assim foram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nem Eva sem Adão, nem Adão sem Eva. Nem homem sem mulher, nem mulher sem homem. Mas também nem o novo Adão sem a nova Eva, nem a nova Eva sem o novo Adão. Na verdade, o novo Adão quis precisar de uma nova Eva, a Virgem Maria.
Mas ela nunca seria nova Eva se não tivesse acompanhada, se ela não tivesse na missão desse novo Adão, que é Jesus Cristo. Então os dois estão sempre juntos. E daí então um texto de São Luís Maria de Montfort, o grande apóstolo da devoção mariana. Neste texto nós temos aí no número 247 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís de Montfort, é dito isto: a união íntima entre Jesus e Maria tão intimamente estão unidos que um é tudo no outro. Olha que bonito. Os dois estão tão intimamente unidos que um é tudo no outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus. Ou melhor, ela já não existe, mas Jesus somente nela. E antes se separaria do sol à luz do que separar Maria de Jesus. É mais fácil para São Luís, ele diz, é mais fácil separar a luz do sol do próprio sol do que separar Maria de Jesus, ou Jesus de Maria. É assim que se pode chamar Nosso Senhor Jesus de Maria, e a Santíssima Virgem Maria de Virgem Maria de Jesus. Então, na verdade, precisa e depende do outro, né? Isso é importante colocar, né? E dizer, né? Que um precisa, de fato, Jesus quis precisar e Nossa Senhora realmente precisa de Jesus. Então existe uma relação entre os dois, por assim dizer. E nessa relação entre os dois, então, de verdade, nós vamos ver que quando Deus pensa em Jesus encarnado, no Filho de Deus encarnado, pensa logo em Maria. No Beato Pio IX, que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, na sua bula Inefabilis Deus, no número 2, no início da bula, o Papa diz o seguinte: assim Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e pré-ordenou, antes dos séculos, olha só que interessante, escolheu e pré-ordenou para seu filho uma mãe, na qual ele se encarnaria, e da qual depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria. E de preferência, qualquer outra criatura, fê-la alvo de tanto amor, a ponto de se comprazer nela com singularíssima benevolência. Está dito aí que Deus, desde o princípio dos séculos, escolheu e pré-ordenou. Antes, né? Deus, desde o princípio e antes dos séculos. Antes de criar qualquer coisa, Deus já havia sonhado seu filho se encarnando no seio de Maria. Ele já havia pensado nela. Ele já havia planejado a existência de Maria neste mundo. O Concílio Vaticano II, no seu documento que fala sobre a Igreja, como já disse, a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática que fala sobre a Igreja, o capítulo 8º é todo dedicado a Nossa Senhora. E na Lumen Gentium, número 61, é dito assim: a Virgem Santíssima, predestinada para a Mãe de Deus, desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da Divina Providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor e a sua mais generosa cooperadora e escrava humilde do Senhor. A Virgem Santíssima predestinada para a Mãe de Deus. Desde quando? Desde toda a eternidade, no Gênesis 61. Desde toda a eternidade ela já estava predestinada para ser a Mãe de Deus, né? Simultaneamente com o Verbo, com a encarnação do Verbo. Então, o concílio segue a mesma ideia que já se dizia na tradição, né? Que a encarnação do Verbo, quando Deus pensou a encarnação do Verbo, pensou, antes de tudo, pensou também na Virgem Maria. Os dois no mesmo plano, no mesmo decreto de Deus. Muito bem. Dito isto, também podemos reconhecer que eu disse que como nós somos predestinados, ainda mais Nossa Senhora foi. E ainda mais, no sentido que a predestinação de Maria difere da nossa predestinação, por dois motivos. Primeiro motivo, enquanto nossa predestinação se dirige à graça e à glória, a predestinação da Virgem Maria está, em primeiro lugar, orientada à sua missão de Mãe de Deus, que supera a graça e a glória. Na verdade, ela foi predestinada para ser Mãe de Deus, e ser Mãe de Deus é uma coisa muito superior. Superior à glória que teremos, superior à graça que nos é concedida.
Tanto que ela é única, nunca haverá alguém que poderá dizer que é mãe de Deus, só ela. Né? Nunca houve e nunca haverá, só ela é mãe de Deus. A maternidade divina é algo grandíssimo, né? São Tomás de Aquino chega a dizer, nós vamos falar disso de novo, né? Quando falar justamente do dogma da maternidade divina, que São Tomás de Aquino diz o seguinte, que Nossa Senhora, ela é mãe... São Tomás ele diz o seguinte, que Nossa Senhora, que por ela ser mãe de Deus, ela tem uma dignidade tão alta, quase infinita, devido ao bem infinito que é Deus. A dignidade dela de ser mãe de Deus é tão grande, é uma dignidade quase infinita, devido ao bem infinito que é o próprio Deus, em relação ao bem infinito que é o próprio Deus. De verdade, então, Nossa Senhora, ela tem algo de grande justamente porque ela é mãe de Deus. Então, ninguém está destinado a ser mãe de Deus, pelo menos fisicamente, né? E do jeito que ela foi, né? Mãe espiritual, do jeito que ela se doou, ela é única nesse sentido. Todos nós somos únicos, mas ela é única por excelência. Então, a predestinação dela era uma predestinação especialíssima, né? Como criatura. Segundo motivo, enquanto em nós alguns efeitos são causados pela predestinação, como a graça e a glória, e outros pela providência de Deus, como a existência da alma, as faculdades da alma, na Virgem Maria todos os efeitos são causados por sua predestinação à sua maternidade. Na verdade, nós temos uma predestinação, né? E a providência de Deus, né? Deus nos predestinou e depois Ele nos sustenta com a sua providência. Nossa Senhora só tem uma única causa de predestinação, a sua maternidade. Em Provérbios 31, 29, está escrito assim, muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. Podemos dizer que se não houvesse o plano divino da encarnação do Verbo, Maria Santíssima nem sequer teria existido. Ela existiu para ser mãe de Deus. Deus assinou para isto. Se não fosse isso, ela nem existiria. Se não precisasse dessa missão, não existiria. Claro que houve também uma longa discussão sobre a encarnação do Verbo, né? Que se Jesus se tornaria, se o Verbo se tornaria homem, se encarnaria, se tornaria um de nós, se não houvesse pecado. Se houve pecado, então ele se encarnou para nos redimir do pecado. Se não houvesse pecado, São Tomás de Aquino, com a escola dominicana de teologia, diz que exatamente não. Se não houvesse pecado, não teria por que Jesus se encarnar, né? Se tornar um homem como nós. O Beato Dom Escoto, bem como os franciscanos, a escola franciscana, diz que mesmo que nós não tivéssemos pecado, se Adão tivesse sido fiel, Eva, fiéis lá, os dois fiéis lá no paraíso, o Verbo não precisaria o Verbo se encarnaria do mesmo modo, mesmo sem precisar nos redimir do pecado, porque ele seria o nosso exemplo para então nos tornarmos, para que o ser humano ficasse realmente perfeito. O ser humano foi criado em estado de graça, em estado de pureza, de santidade original. Mas, para que o homem chegasse à perfeição, então Jesus se encarnaria, né, para servir de exemplo, mesmo que não tivesse pecado, mesmo que o pecado não existisse, não tivesse sido cometido. Bem, o que sabemos, né, isso são teorias, né, tanto de uma coisa ou de outra, o que nós sabemos é que Jesus se encarnou, né? E então o que nós temos é a realidade, né? Houve o pecado e por isso houve a encarnação e nos redimiu do pecado, né? A mesma coisa poderíamos dizer de Nossa Senhora, né? Se não houvesse, o que nós podemos talvez dizer a partir daí é que se não houvesse a encarnação, então Nossa Senhora não precisaria existir. Mas como? Se a gente acreditar que a encarnação, com o pecado, sem o pecado, haveria, mesmo sem o pecado haveria o mistério da encarnação, então Nossa Senhora estaria presente também, para nos servir de exemplo, para trazer Jesus até nós, né? Então, de verdade, isso é importante lembrar, né? Agora, eu também penso que se a predestinação é um pensamento de Deus na eternidade, se ele pensou nela desde sempre, então ele pensou desde sempre também que teve encarnação com ou sem pecado. Essa é a minha opinião, né? Diante dos conflitos entre as duas posições, da posição da escola dominicana e da posição da escola franciscana. Eu acredito mais com uma escola franciscana que Jesus teria vindo
né? E Nossa Senhora, então, num jeito ou de outro, com pecado ou sem pecado, né? A humanidade cometendo pecado ou não, Nossa Senhora se faria presente, Nossa Senhora existiria, né? Como veio existir por causa do pecado e essa encarnação do Verbo. O decreto da encarnação do Verbo, junto ao predestino de Maria, foi a primeira ideia que teve o Senhor antes de qualquer ideia de qualquer outra criatura. A primeira ideia foi o Verbo se encarnar e sua mãe, Maria Santíssima. Depois ele teve a ideia da criação toda, né? Ela é a primeira nesse sentido, né? Ela é primogênita nesse sentido. E por isso a Igreja, na liturgia, lhe aplica essas palavras de provérbios, da sabedoria, né? A sabedoria que diz, e são aplicadas também à Virgem Maria, que é trono, sede da sabedoria. O Senhor me criou como primícia de suas obras. Desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formada, olha, desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formada. Antes de suas obras nos tempos antigos, ainda não havia abismo quando fui concebida. E ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros, fui dada a luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo, quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, quando impôs regras ao mar para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra. Junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Provérbios 8, de 22 a 31. Essas palavras que a sabedoria diz, né, no Antigo Testamento, são palavras que a Igreja também atribui à Virgem Maria. Porque assim como a sabedoria, que é o próprio Jesus Cristo, existe desde sempre, e o mistério da sua encarnação já estava no plano de Deus, Nossa Senhora, como ideia, né, já estava existindo na mente de Deus, no coração de Deus. Deus já havia sonhado, planejado e amado a Virgem Maria antes dela existir neste mundo, antes dela vir a existir fisicamente. A predestinação de Maria foi com causa de nossa predestinação. Cristo é a causa de nossa predestinação. Como Jesus e Maria estão intimamente unidos, a predestinação de Maria é causa secundária de nossa predestinação. A primeira causa da nossa predestinação é Jesus, porque ele é o primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. Deus olhando para ele, né? Deus olhando para o seu filho, nele realizou todas as coisas. Ainda mais olhando encarnado, viu então o ser humano. Muito bem. E a Virgem Maria, como está com Jesus, ela é com causa, ela é causa secundária da nossa predestinação. Olhando para ela, ele nos amou também. Olhando nela, ela que seria a mais perfeita das criaturas, viu nela cada um de nós, né? Por isso, o São Luís de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, no número 32, diz o seguinte, Tratado da Verdadeira Devoção 32. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. É uma passagem bíblica dos Salmos, né? Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Homo et homo natus est in ea. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido de Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. E o segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça, seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem de uma mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado nem membro de Jesus Cristo, e seria um monstro na ordem da graça de São Luís de Montfort. Então, na verdade, todos nós nascemos espiritualmente, renascemos como filhos de Deus, no seio de Maria.
Se ela deu à luz a Cristo, que é cabeça, deu à luz a nós, que somos membros de Cristo, que é a cabeça da igreja, que a igreja é o corpo místico de Cristo. E por isso, então, nós todos estávamos predestinados em Maria Santíssima. Deus, quando a sonhou, sonhou-nos a partir dela, sonhou-nos através dela, desde toda a eternidade. Então, fomos predestinados a partir da predestinação da encarnação de Jesus e da existência da Virgem Maria. A predestinação de Maria é um dom imerecido do infinito amor de Deus. Nossa Senhora diz no seu Magnífica, Lucas 1, de 48 a 50, porque Deus olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Nossa Senhora se vê como uma pobre serva, ela se vê pequena, não obstante tudo aquilo que Deus faz nela, né? Olhou para a humildade de sua serva. De verdade, quando ela se vê assim tão pequena, ela reconhece que tudo é fruto do amor e da misericórdia de Deus. Aquele que é poderoso, cujo nome é santo, sua misericórdia se tem de geração em geração. A misericórdia de Deus. A nossa predestinação é fruto do amor de Deus. E a predestinação dela é ainda maior, ainda mais fruto do amor de Deus. Porque Deus a amou tanto, como disse o Papa Pio IX, que já lemos aqui, na Inefabilis Deus, o Papa Beato Pio IX diz que Deus a fez alvo de todo o seu amor. Deus a amou primariamente, antes de todos, e Deus a amou mais que todos nós, porque amando assim, nela nos amou. Amando assim, nela nos viu no futuro. Por isso, de verdade, tudo isso é algo do puro e infinito amor de Deus. Nossa Senhora não fez nada para merecer tão grande amor. Depois ela correspondeu, claro, na sua santidade, naquilo que ela praticou do amor, mas antes de existir ela nem tinha como corresponder, porque não existia, ela só estava na mente de Deus. Mas Deus a amou antes dela existir. Assim como nos predestinou para o amor, ainda mais predestinou-a. Né? Ela, de fato, foi sonhada, querida, amada por Deus, muito antes, graças ao seu infinito amor. E assim o amor todo dele que ele derramou nela, na medida que uma criatura possa receber todo esse amor infinito de Deus, então esse amor se transborda por meio dela em nós. Essa é a ideia clara da predestinação de Maria Santíssima. Deus já olhava para ela com todo o seu amor, e este amor então chegava à humanidade, a ideia da humanidade, a imagem da humanidade que o Senhor ia criando. Então, é um pouco disso que vemos quando falamos da predestinação de Maria Santíssima. No ofício de Nossa Senhora, muito conhecido, cantado, rezado, né? Nós tem um trecho do ofício de Nossa Senhora que se reza, se canta assim: Deus nos nomeou já lábio eterno, desde toda a eternidade. Deus nomeou desde a eternidade, já lábio eterno. Para a mãe do verbo, com a qual criou terra, mar e céus, e vos escolheu, quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo morada de Deus. Antes mesmo do pecado de Adão, Deus já tinha escolhido Nossa Senhora e tinha dado a ela morada no seu tabernáculo. A ideia, a imagem de Nossa Senhora já habitava no tabernáculo da mente de Deus. O que a oração reza, nós falamos isso quando falamos das fontes da Mariologia, que a liturgia tem essa graça, que aquilo que a gente reza é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente reza. O que nós professamos de fé na liturgia sobre a Virgem Maria é exatamente o que nós professamos de fé quando falamos das verdades de fé relacionadas a Nossa Senhora. Então, de fato, quando falamos que ela é predestinada, é porque rezamos isso também, como rezamos no ofício. Né? Deus nos nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo. Ela foi, assim, escolhida para ter uma grande missão. Né? E que, de fato, nós possamos também lembrar, fomos predestinados também
para uma grande missão de amor de Deus, né? Que Deus nos amou, quis o nosso bem, e de fato assim, Ele de verdade pôde assim nos encher do seu amor, para que nós pudéssemos também realizar a nossa missão por amor a Deus e sermos felizes, como a Virgem Maria foi assim predestinada para ser feliz, indo entre dores, dificuldades, alegrias dessa vida, mas agora na glória do céu. Predestinação essa que Deus quis e planejou desde o princípio, né? Desde antes do princípio, por assim dizer, né? Desde toda a eternidade. Muito bem, assim dito, né? Entramos nesse primeiro tema de estudo mariano, depois de termos dado todas as introduções sobre o que é a Mariologia, e então entramos na predestinação de Maria Santíssima. Daqui por diante, nossos encontros será falar um pouco de Maria no Antigo Testamento. Né? Muito bem. Assim, então, damos a bênção que conclui este nosso encontro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Salve Maria.